Os irmãos aproveitem, irmãos, porque quando eu pergunto isso é porque eu sei por que eu pergunto. Sempre quando eu falo isso é porque nós se levanta de manhã, né, irmã Marlene? Nós pede a Deus para Deus dar um dia abençoado para a gente, um dia do livramento. Nós pede a Deus que nos livre do mal, do perigo, do acidente, porque há uma luta muito grande contra nossas vidas neste mundo espiritual. Então, se eu e você estamos aqui é porque Deus, Ele ouviu a tua oração, Ele te guardou e te protegeu para que você pudesse estar aqui, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, primeiro. Depois nós vamos, irmãos, lá em Atos 3. Louvado seja Deus, porque eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para o meu e o teu coração nesta noite. Ele não vai deixar você sair daqui da mesma forma que você entrou, porque o Pai, Ele sabe o que o Filho precisa ouvir. Louvado seja Deus. O Pai, Ele sabe qual o alimento que tem que dar para o seu filho, em nome de Jesus, amém? Livro de Atos, primeiro, 4. Vou estar lendo alguns versículos, depois nós vamos em Atos 3. E estando com eles, determinou que ele não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito pois destes dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Capítulo Atos 3, irmãos. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Louvado seja Deus, amém? Se aceitar, irmãos, em nome de Jesus. Como o pastor falou, irmãos, não olhem para mim, porque nós não somos nada. Nós somos só instrumento na mão do Senhor. E eu creio que Deus, Ele não vai deixar você sair daqui da mesma forma. Aleluia. Deus, Ele tem uma palavra para o meu e o teu coração, porque a palavra primeiro ela vem aqui para poder ir aí, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, livro de 1 João vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu, quando li isso aqui, irmãos, eu fiquei tentando entender, e depois eu pude compreender que há uma trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E eu consigo entender, irmãos, dentro das Escrituras, que cada um desses seres que em um só corpo, em um só Espírito habita, cada um, irmãos, tem algo a fazer pela minha vida e pela tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Observe que João, ele fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele era o verbo lá no céu, mas se fez carne e habitou no meio do povo naquele tempo, e habita nesta noite, neste lugar, para nos dar vida e vida com abundância.
E todos nós sabemos que quando Jesus ele veio para esta terra, irmãos, ele pregava o Evangelho, ele pregava a palavra do Senhor, ele anunciava a palavra do Senhor, porque ele veio com esse objetivo de curar, de libertar. Aleluia, Jesus. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ele fez grandes milagres, onde na Bíblia ela cita e fala. Aleluia, Jesus. Mas uma coisa que eu achei interessante, irmãos, eu não sei se os irmãos já conseguiram encontrar na Bíblia, mas eu lendo a Bíblia eu não pude achar ou ver ou ler, aleluia, Jesus, que os discípulos de Jesus e que se tornaram apóstolos por algum momento fizeram algum milagre. Eu em algum momento na Bíblia eu não pude ler, compreender, entender nenhum momento que eles fizeram algum milagre. Aleluia, Jesus. E quando eu li aqui em Atos 3, eu pude entender o porquê que Pedro e João subindo o templo, porque Pedro e João ele não ia apenas uma vez por ano, mas ele sempre ia para o templo buscar, aleluia, Jesus, orar. Deus, aleluia. Ele sempre ia, aleluia, Jesus, fazer algo da parte do Senhor naquele lugar. Mas naquele dia aconteceu algo diferente. Paulo aqui ele relata, aleluia, Jesus, em Atos 1, que foi dada uma ordem no Monte das Oliveiras para os seus discípulos. E que ordem foi essa? Que não se ausentasse de Jerusalém, aleluia, Jesus, enquanto do alto não fosse cheio e revestido pelo Espírito Santo. Então aqui eu entendo em Atos 1, irmãos, que enquanto Jesus estava ali naquela terra com os seus apóstolos, com os seus discípulos, irmã Marlene, nenhum deles ainda tinha sentido o que era o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eita Deus. Oh, glória a Deus. Eu entendo e compreendo que enquanto Jesus ele não subiu e o Espírito agora tivesse que descer em Atos 2, nenhum daqueles discípulos apóstolos tiveram o privilégio de sentir o que Jesus ele sentia, de falar o que Jesus ele falava, e a autoridade de sentir a autoridade que Jesus tinha. Naquele momento em que Jesus estava com aqueles discípulos, eles ainda não entendiam o que era o sobrenatural de Deus. Observe que Paulo ele diz, aleluia, Jesus, através dessas palavras de Atos dos Apóstolos, onde ele fala que Jesus diz: olha, não se ausentai de Jerusalém, não se ausentai de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder e glória. Meu Deus. Por que ele falava isso? Todos nós sabemos que Jesus ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, louvado seja Deus. E ele ficou ainda 40 dias após a sua ressurreição ali com os apóstolos, com os discípulos, ainda mostrando para ele algumas das suas instruções, o que ainda tinha que acontecer. Aleluia. E uma das coisas que iam acontecer era dele ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu li nesse texto, eu pude entender e compreender a diferença de um homem que ele serve a Deus, mas ele não tem a presença do Espírito Santo. A diferença, aleluia, Jesus, do homem que serve a Deus e que ele tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque nem todos que estão servindo a Cristo, irmãos, ainda estão cheios do poder. Nem todos que estão ainda sentados na cadeira ainda buscaram ser cheios do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo é preciso buscar, é preciso sacrificar, é preciso fazer coisas muito grandes para ser cheio. Observe que era uma grande multidão. Ele pregava sobre isso. Aleluia, Jesus. Diz lá no texto, em Atos 2, que eles estavam lá no templo, naquele lugar onde Jesus ele deu a ordem para eles ficarem ali. Mas o interessante, irmãos, é que a ordem foi dada, mas nem todos tiveram paciência de esperar. Vai dizer que enquanto Jesus ali ele está falando no Monte das Oliveiras, dando essa ordem, irmã Josiane, vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, que automaticamente ele começa a subir para o céu. As últimas instruções, aleluia, para os discípulos já tinha sido dada, aleluia, já tinha sido entregue, para que eles permanecessem.
E diz que quando ele termina as suas palavras, as suas instruções, ele começa a subir para o Pai. Por que ele tem que subir para o Pai? Porque não poderia ele ser cheio do Espírito Santo enquanto Jesus estivesse. Então era preciso ele subir. Vai dizer que automaticamente aparece do lado destes homens 2 varões vestidos de branco e dizem: ei, não se entristeceis o coração, não se preocupe. Esse mesmo Jesus que desceu e agora sobe, um dia também ele vai descer. Glória. Foi preciso ele subir para que o Espírito Santo descesse. Glória a Deus. É aí onde eu observo que cada um Glória desses seres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí é onde eu entendo que cada um tinha um propósito na nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E ele sobe. Até o momento o Espírito Santo não tinha descido para ir contra o povo, mas a ordem foi dada. E eles desceram do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém. Mas o texto vai dizer em Atos 2 que nem todos tiveram paciência, irmã Joseane, de esperar, aleluia, Jesus cumprir o dia de Pentecoste. Aleluia, Deus. Nem todos tiveram paciência. Eram mais de 500 que estavam ali, mas eles não tiveram paciência de esperar aquele momento acontecer, ser cheio do Espírito Santo. E vai dizer ali Glória a Deus. que 120 que sobraram. Vai dizer que eles estavam ali naquele lugar, aleluia, Jesus, talvez achando, irmã Joseane, que era um dia como qualquer outro, porque não foi rápido o que aconteceu. Tiveram que esperar o momento do Senhor, tiveram que esperar o momento certo. Deus, aleluia. Talvez você, aleluia, Jesus, esteja com pressa de algo acontecer na sua vida, mas você tem que esperar o tempo do Senhor, Aleluia. porque Ele tarda, mas não falha. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Glória a Meu Deus. Deus. E vai dizer que um dia eles estavam ali. Talvez eles achavam que ia ser como um dia qualquer. Talvez eles imaginavam, hoje vai ser um dia normal, vai ser do mesmo jeito. Mas diz a Bíblia que de repente eles estavam ali, em volta de 9 horas da manhã, aleluia, Jesus. E diz que ouviu entrar por dentro da porta da janela, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dentro daquele templo, um vento fermente e impetuoso, que na verdade dá-se o nome de um Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus sobe, o Espírito desce, e diz que ali eles recebem, aleluia, Jesus, o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas repartidas como de fogo. Oh, aleluia, Jesus. Eles é cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. Talvez um dia como hoje, você entra por estas portas, sai da tua casa, sai do seu conforto. Ei, você poderia estar em casa assistindo, você poderia estar em casa tomando café, mas você saiu do seu conforto e veio para a casa do Senhor. Talvez você pensou, vai ser um dia normal, Eita, Jesus. vão pregar a mesma coisa como sempre. Meu Deus. Mas enquanto que o culto não acaba, você não sabe o que vai acontecer. Eita, Jesus. Porque onde está a presença do Senhor, algo acontece, irmãos. Onde o Senhor habita, onde o Senhor fala, onde a palavra está sendo pregada, o nome do Senhor é glorificado, aleluia. Senhor, Jesus. Glória. E vai dizer que eles estavam ali e foram cheios do Espírito Santo Glória a Deus. e começaram a falar em línguas. Mas o interessante é que ali tinha pessoas que falavam vários idiomas, mas quando eles começaram a falar em línguas, um entendia o que o outro falava. Aleluia. Só que foi algo tão tremendo, o texto vai dizer que foi algo tão tremendo, aquelas vozes, que tinha pessoas naquele lugar, naquelas redondezas, pessoas estrangeiras que foram lá ver e contemplar o que estava acontecendo. E muitas daquelas pessoas acharam, aleluia, Jesus, que aquele povo ali cheio do poder, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, porque o mundo lá fora, irmãos, ele não entende o que nós vivemos. Jesus. O mundo lá fora, eles olham, passam aqui na frente e eles não sabem o que nós sentimos quando nós estamos diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele não sabe que privilégio é esse, que grandiosidade é essa que nós sentimos Aleluia. quando nós somos cheios da presença. Muitos lá fora dizem, eu não sei como esses crentes aguentam. Está todo dia cultuando, está subindo um monte, está indo fazer visita, está orando. Ei, ele não entende. Mas aí você sabe o que nós vivemos na presença
ao Senhor. Nós sabemos que nós vivemos com Deus. É algo sobrenatural quando estamos orando. É um poder muito grande, é uma graça muito grande que nos alegra e nos enche da presença dele. Deus, aleluia. Esse povo achou que aquele povo estava embriagado, que estavam bêbados. Mas o que me chama a atenção é que Pedro, como todas as vezes, nós vimos citar na Bíblia que ele sempre tomava a frente, ele vinha e falava: ei, nós não estamos embriagados. Você não entende o que nós estamos vivendo, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. Assim como diz, ele fala aqui, o profeta Joel, que chegará um dia, olha o que ele diz aqui, que chegaria um dia, aleluia, Jesus, que o povo ia ser cheio do Espírito Santo, velhos profetizarão, falarão em línguas. Vocês não entendem? E aquele povo ali, através da curiosidade, perguntou: o que fazemos nós? O que temos que fazer nós, para que nós também venhamos sentir isso? Ele fala: aceita Jesus. Ali ele dá um sermão, ele faz uma pregação, e ali mais de 3.000 almas se converte e aceita a Jesus Cristo. Observe que Pedro agora, ele já não está mais daquela mesma forma dos textos anteriormente falando, onde fala e cita que Pedro era um homem ignorante, um homem bruto, um homem que queria resolver as coisas da sua forma. Pedro ali, ele já está diferente. Pedro agora não é mais aquele Pedro. Pedro agora está cheio da presença do Senhor. Aleluia, Deus. E aí, irmãos, é onde eu entro agora em Atos 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Atos 3, irmãos, que subindo Pedro e João ao templo chamado Formosa, a hora da oração, a hora nona, por volta das 3 horas da tarde, orar, buscar a presença. E vai dizer o texto que era colocado ali na porta daquele templo chamado Formosa um coxo, que desde o ventre da sua mãe era coxo, era aleijado. Um coxo, aleluia, Jesus, que o texto diz que dependia de homens para que pudesse chegar na porta daquele templo para pedir uma moeda. Aleluia, Jesus. Diz o texto que todos os dias ele era colocado ao templo. Um homem que estava ali dependendo de homens. E se você, irmãos, estiver dependendo de homens, você está perdendo o seu tempo. Se você está esperando algo de homem, você está perdendo o seu tempo. Se você espera algo de mim, você não vai sair daqui cheio da presença. Mas se você olhar para o Senhor Jesus Cristo, você vai sair daqui tocado pela presença do Senhor. Aleluia. Talvez este homem, onde diz que há mais de 40 anos de idade ele era colocado ali no templo. Talvez aquele homem, ele achava que ia ser como qualquer os outros dias. Aquele coxo, talvez ele dizia: hoje vai ser da mesma forma. Assim como os discípulos, apóstolos acharam que eles estando ali no templo de Jerusalém ia ser a mesma coisa. E foram cheios do Espírito Santo. Este homem também, ele era colocado na porta daquele templo todos os dias. Aquele homem, talvez ele dizia: vai ser do mesmo jeito, a minha vida sempre vai ser essa. Quantas vezes eu fico às vezes imaginando, eu lendo esse texto, eu entro dentro da mensagem e eu fico imaginando agora este homem vendo aquelas pessoas entrarem para dentro daquele templo. Aleluia. Eu fico imaginando aquele homem querendo entrar também. Eu fico imaginando aquele homem querendo ver como que era lá dentro daquele templo. Porque o texto vai citar, irmãos, aqui que a porta, o templo era chamado Formosa. Se o templo era chamado Formosa, então este lugar era bonito, este lugar era lindo. Eu fico imaginando a curiosidade deste homem, olhando de fora, vendo as pessoas entrando, mas ele não podia entrar, querendo ir lá dentro ver como que era, mas ele não poderia entrar porque era coxo. Ele dependia de pessoas. Aleluia. Talvez, irmãos, você veio para esta noite, talvez você entrou por estas portas aqui achando que ia ser a mesma coisa,
vai ser a mesma palavra, a mesma pregação, mas o Senhor, Ele tem algo preparado para você nesta noite. O Senhor, Ele tem algo para o teu coração nesta noite. Aquele homem, aleluia, Jesus, talvez ele achava que para a situação dele não tinha saída. Talvez ele olhava para ele e dizia: eu vou morrer assim. Talvez você está passando por situação e dizendo: não tem jeito para mim, não tem jeito para a minha vida. Você está vendo a sua vida indo de água abaixo e imaginando: e agora o que será de mim? Mas nesta noite eu apresento para você, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Um homem, um ser chamado Jesus Cristo, que Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua situação. Ele é a porta de escape para o teu problema. Assim como Ele mudou a minha vida, assim como Ele tem mudado a vida dos meus irmãos, aleluia, Jesus. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história, louvado seja Deus. Ele é a porta de escape, Ele é a saída para o teu problema. Aleluia, Jesus. Aquele homem, talvez ele estava assim, achando que não tinha mais jeito, achando que tudo estava acabado, irmão Joséano. 40 anos vivendo desta forma, sendo levado, colocado no templo ali para mendigar, para pedir esmola. Aleluia, louvado seja Deus. Mas vai dizer, irmãos, que um dia ele está na porta daquele templo, achando que era como qualquer dos outros dias. Talvez ele estava ali, eu fico imaginando ele ali na frente. Passava um, ele pedindo uma moeda, passava outro, ele pedia outra moeda. Talvez muitas das vezes ele até se alegrava porque alguém dava, mas muitas das vezes se decepcionava, porque muitas pessoas às vezes não querem ajudar. Mas vai dizer que diz que ele neste dia foi colocado à porta do templo chamado Formosa. Agora vem subindo a hora nona da oração, Pedro e João. Só que Pedro e João, quando ele vai subir para orar, ele não vai como os outros dias. Pedro e João agora está cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Os textos anteriores não falam que João, Pedro, Tiago colocou a mão em um coxo, em um cego, em um paralítico e ele foi curado. Mas aqui neste texto, irmãos, depois da descida do Espírito Santo, depois de guardar a ordem, depois de perseverar, esperar o Espírito Santo descer sobre a vida deles, vai dizer que ele sobe. Aqueles dois homens que subiam a hora da nona da oração, não era mais agora um homem normal, mas era um homem cheio do poder, um homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E diz que quando ele vai subindo, aquele homem olha, talvez ele imagina: eu sei que dali agora eu vou ter uma moeda. Porque Pedro e Tiago, irmão, Pedro e João, com certeza eles andavam de uma forma diferente. Porque o cristão, ele tem que andar diferente, ele tem que falar diferente, ele tem, aleluia, Jesus, de se comportar diferente. Aleluia, Jesus. Talvez eles olharam, aquele paralítico, aquele coxo olhou e disse: eu tenho certeza que aqueles homens, ele tem uma moeda para me dar. Aleluia. E quando ele sobe para orar, diz o texto que aquele homem olha para Pedro e João, diz que fita os olhos nele e pede uma moeda. E diz que Pedro e João, fitando os olhos nele, diz: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, Aleluia. mas o que eu tenho eu te dou. Glória. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É. Muitas das vezes eu e você não vai ter dinheiro para ajudar. Muitas das vezes eu e você não vai ter um alimento para ajudar. Mas nós temos o melhor. Nós temos aquele que é o dono da vida. Aleluia. Nesta noite, aleluia, Jesus, eu digo para você: talvez nós não tenhamos dinheiro, talvez nós não tenhamos prata, nós não tenhamos ouro para ajudar alguém, mas nós temos esta noite, aleluia, Jesus, a oportunidade de, em meio a este mundo, em meio a este povo que está sendo escravizado pelo inimigo, nós temos o melhor para oferecer, que é, aleluia, Jesus, o dono da vida.
aquele que cuida, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que salva e leva para o céu. Glória a Deus, aleluia. Pedro e João disse, olhando para este homem: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho a solução melhor para o teu problema. Glória a Deus. Eu não tenho dinheiro, Aleluia. mas eu tenho, aleluia, Jesus, o que vai te trazer a cura. Glória. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho o que vai te fazer levantar. Eu não tenho, aleluia, Jesus, prata nem ouro, mas eu tenho o que vai mudar, aleluia, Jesus, a tua história. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aquele que vai mudar o cativeiro da tua vida. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aquele que vai te levar para a vida eterna. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele homem esperava uma moeda, mas aquela moeda não ia mudar a situação daquele homem. Muitas das vezes o que vai mudar a nossa vida, o que vai mudar a nossa história, o que vai mudar a situação do nosso problema não é dinheiro, não é carro, não é moto, não é casa, não é nada. Mas o que vai mudar a minha vida, o que vai mudar a tua história, é a paz que excede todo o entendimento. Que paz é essa? Como o pastor pregou aqui um dia desse. Que paz é essa? A paz, aleluia, Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, é a paz que preenche o vazio que nada consegue preencher. A paz, aleluia, Jesus, que aquele homem recebeu, é a paz que um dia eu e você recebemos da parte de Deus. Aleluia. A paz que preenche o vazio que não é carro, não é moto, não é terreno, não é nada que preenche. Eu não sei se você já se viu dessa forma, eu não sei se você já se viu dessa maneira. Um coração vazio, um coração que nada preenche. Eu já me vi assim, onde carro, moto, dinheiro, casa, terreno, nada preencheu o meu vazio. Mas o que preencheu o meu vazio do coração, o que mudou a minha vida, o que mudou a minha história, aleluia, Jesus, foi um dia, aleluia, louvado seja Deus, um homem chegar para me dizer: ei, tem uma campanha ali nesta noite, vamos comigo. Tem uma igrejinha ali em cima do Morro São Bento, que está pregando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Vamos comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E essa pessoa nem imaginava qual era o vazio que estava no meu coração. E quando eu ouvi essas palavras, eu falei: eu vou subir lá, eu vou ouvir esse Jesus falar. Era 3 dias de campanha. Fui lá, me sentei, ouvi a palavra ser pregada, senti vontade de ir, mas os meus costumes errados não queriam que eu fosse até lá na frente e aceitar a Cristo. Muitas das vezes nós dizemos: algo está me segurando aí. O que prende é os costumes, porque para servir a Cristo nós temos que deixar os nossos costumes. Isso muitas das vezes prende o homem de vir até Cristo, porque servir a Cristo não é fácil, mas é grandioso, é prazeroso. Glória a Deus. Fui o segundo dia, do mesmo jeito. Terceiro dia eu vi uma pessoa pregando, eu disse: esse homem aí, até julguei o homem. Mas quando ele começou a pregar, irmãos, eu me dei conta. Eu estava na frente do altar, caído de joelho, 4 pastores orando pela minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E hoje eu estou aqui pregando, testificando deste Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que preencheu o vazio do meu coração onde nada enchia. É deste Deus que eu hoje falo. Aleluia. Esse mesmo Deus que um dia apresentaram para mim e para você, Aleluia. é o mesmo Deus que Pedro e João apresentou para aquele homem. Glória. Aquele homem ali, vou repetir, talvez ele achava que ia ser o mesmo dia, ia ser da mesma forma, mas naquele dia ele se deparou com 2 homens cheios do poder do Espírito Santo. Aleluia. No momento em que ele pediu ouro, prata, ele disse: ei, eu não tenho, mas eu tenho a solução para o teu problema. Glória a Deus. Eu tenho aquilo que vai mudar a tua vida, a tua história, aquilo que não vai deixar mais você ficar aí nesse cantinho. Mas eu vou te apresentar um homem, um ser
Um espírito, um ser espiritual que ele vai te arrancar deste chão. Ele vai te arrancar deste buraco e vai te fazer caminhar. Ele vai te fazer andar, ele vai te fazer glorificar. Ele vai te fazer testemunhar da minha vida. Meu Deus. É este Deus que me libertou. É este Deus que libertou o pastor Jacob. É este Deus, aleluia, Jesus, que trabalha na vida da irmã Nicinha, da irmã Joseane. É este Deus que eu estou pregando hoje, que peleja por nós. Glória a Deus. Aleluia. É a paz que excede todo o entendimento. É uma paz sem explicação, só entende quem está com ela. Aleluia. E ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda em nome de Glória a Jesus. Deus. E diz o texto que ele pegou nas mãos daquele homem e segurou e levantou ele. Aquele homem agora que estava coxo, dependendo, aleluia, Jesus, que alguém levasse ele, foi levantado, foi curado através do poder do Espírito Santo que estava na vida de Pedro e João. Glória a Deus. E vai dizer o texto, irmãos, que ele entra dentro do templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor, dando glória, dando culto de adoração a Deus. E aí diz o texto que as pessoas que viam e conheciam aquele homem, as pessoas lá fora te conhecem. Ô varão, Daniel, as pessoas lá fora te conhecem, varão. Aleluia. Sou glória. Glória! Deus maravilhoso. As pessoas te conhecem lá fora. Aleluia. Mas o que Deus vai fazer na tua vida Oh, vai aleluia. surpreender muitas pessoas. Glória a Deus. E vão dizer: não era ele que estava assim, assado. Oh, Santo Deus. Deus tem algo tremendo na tua vida. Aleluia, Jesus. Eita glória, aleluia. Glória, Santo Deus. Maravilhoso. Eu não sei de que forma tu entrou aqui, varão, É. mas Deus, ele tem uma obra na tua vida. Aleluia, Jesus. Pessoas vão se surpreender Glória com a mudança que ele vai fazer. Aleluia, Jesus. Para este homem alcançar este milagre, foi preciso crer e acreditar, confia. Eita, vamos. Oh, aleluia. Diz o texto que ele entra glorificando e exaltando o nome do Senhor. E as pessoas olhavam e diziam: ei, mas não era ele que estava na porta formosa, aleijado, coxo, mendigando. Olha ele aí. Glória a Deus. É assim que as pessoas olham para nós, irmãos. Deus maravilhoso. Aleluia. O mundo pode estar se acabando, mas nós estamos glorificando. Aleluia, O Jesus. mundo pode estar virando aos avesso, mas nós estamos aqui adorando a este Deus que mudou a nossa história. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E este homem, ele testifica do Senhor Jesus lá dentro. Ele dá culto. Ele fala quem fez ele se levantar daquele lugar. Aleluia. Da mesma forma que nós hoje estamos pregando e anunciando o que ele fez, irmã Marlene, na nossa vida. Verdade. Da mesma forma, este homem, ele pregou dentro daquele templo. Glória a Deus. Ele falou de Jesus, ele falou: ei, foi através do poder que está nesses homens Glória a Deus. que eu recebi o meu milagre. Aleluia. Como eu sempre falo, o Senhor ele tem um propósito em nossas vidas. É. O Senhor, ele nos escolheu, ele nos chamou, Glória a Deus. ele nos libertou. Porque ele, para cada um de nós, ele tem uma chamada, ele tem um propósito. Oh, aleluia. Nós só temos que crer e confiar, porque ele é fiel a todo tempo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou cantar um louvor para encerrar, pastor, Glória em nome a de Deus. Jesus. Se os irmãos puderem cantar junto comigo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Jesus, ele é lindo. Aleluia. E é maravilhoso. Glória a Deus. Tá ligado, meu Bluetooth aí? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. É um louvor conhecido, irmãos. Gosto de cantar esse louvor. Os irmãos que quiserem cantar comigo, cantem em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Eu não sou líder. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Aleluia. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. Eu não deveria morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tem Ele me deu. Oh, glória! Eu não sei o que Ele viu em mim. Você sabe, irmãos? Aleluia. Não entendo por que me ama. Ou você sabe por que Ele te ama? Aleluia. Mesmo assim Ele te abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele te prometeu o céu.
Glória a Deus. Maravilhoso és tu. Irmãos, Jesus, Ele é lindo e é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Ele é grande a todo tempo. Ele permanece fiel a todo tempo. Não importa se eu e você esqueça dele. Se eu e você por algum momento desanima, mas ele diz pela palavra dele que ele permanece fiel a todo tempo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus nesta noite. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Eu agradeço esta oportunidade. Maravilha, Jesus. Aleluia. Se alguém sentir no coração, irmãos, vocês são convertidos, irmãos? São convertidos? Glória a Deus. Servo de Deus, você, Daniel? Glória a Deus. Afastado? Porque você hoje não toma uma decisão. Aleluia. Jesus, Ele te espera. Glória a Deus. Jesus, Ele tem uma obra na nossa vida. É, Jesus. Ele não quer você nessa terra, aleluia, Jesus, vivendo de qualquer maneira. Ele tem um propósito na minha vida e na tua Glória a vida. Deus. Se você sentiu no coração hoje de voltar para Jesus, vem aqui na frente. Glória a Vem Deus. aceitar a Ele nesta noite, porque Ele está te esperando de braços abertos. Glórias a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Jesus é lindo e maravilhoso. Glória a Daniel. Deus. Ele quer mudar a tua história. Oh, Jesus. Enquanto eu estava pregando, pastor, Aleluia. ali sentado, Deus, Ele mandava olhar para você, Ele hospitava os olhos em você. Aleluia. E Ele falava que Ele tem uma grande obra na tua vida. Eu sentia o Senhor no meu coração. Glória a Deus. Mas Ele sabe, eu nem imaginava que você era afastado. Oh, Jesus. Oh, Deus. Essa é a melhor decisão que você tomou nesta noite. Glória. Eu sempre falo no meu trabalho, se eu soubesse que era tão gostoso, tão maravilhoso servir a Ele, eu já tinha sentado ela Oh, tempo. Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Passa a direção para o pastor em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do Daniel, irmãos. Oh, glória a Nós, Deus. nessa noite aqui, às vezes nós pensamos que a gente entrou porque a gente quis, não é isso? Mas é Deus que toca no nosso coração e fala: hoje eu vou mudar a tua história. Glória a Hoje você Deus. não vai em tal lugar, você vai hoje na minha casa. Glória a Deus. Eita glória! Sente a mão para o Daniel. Oh, Querido Deus, Senhor, aqui está o Pai, teu filho. aleluia, Deus querido. Nessa noite ele tomou a decisão Oh, de voltar para a Espírito tua Santo de casa. Deus. Recebe ele, meu Deus. Expulsa agora todas aquelas hostes, meu Deus, do maligno, meu Deus, que está acomodado na vida do teu filho. Que o Senhor possa agora repreender, meu Deus. Porque tudo aquilo, meu Deus, que foi alvo nessa vida, seja repreendido agora. Em nome de Jesus eu te repreendo. Toda hoste do inimigo, tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus, seja repreendido. Recebe agora o teu filho, em nome de Jesus. Eu te peço agora e te agradeço em nome de Jesus. Olha, Senhor, meu querido, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Aleluia. Né, irmãos? Glória a Há uma Deus. festa no céu, né? Há uma festa no céu. Pode tomar assento rapidinho, mas já vamos Glória a terminar o nosso Deus. culto. Glória a Deus. A gente nunca gosta de passar do horário, mas quando Deus quer fazer algo, Deus faz, né? E o engraçado, irmãos, às vezes nós pensamos que nós somos mais espertos do que Deus, né? É por isso que hoje poucas pessoas aceitam Jesus, poucas pessoas servem a Deus, porque elas tentam enganar o Criador, né? Por que nós estamos aqui? Oh, glória a Jesus. Por que nós não estamos num lugar grande? Por que não tem multidão? Porque a gente não vende salvação. As pessoas correm atrás de prosperidade, de dinheiro. Pastores que vai me oferecer daí carrão, casona, isso, tudo com amo, não é isso? Mas o que nós oferecemos é somente Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E um detalhe, irmãos, a gente não faz ideia que o ciclo de vida nosso, ele é muito curto. Ontem eu era bebê. Ontem eu era bebê, Daniel. As pessoas me pegavam no colo e faziam assim, tic-tic. Cheirava eu. Olhava no meu pezinho assim, Daniel. O outro Daniel aqui. Beijava os meus pezinhos. Balançava para lá, para cá. Parece que foi ontem. Hoje,
Eu estou com 59 anos. Ninguém mais quer me pegar no colo. Ninguém mais quer beijar o meu pezinho. É? Passa rápido, irmão. A gente pensa que assim, olha, a gente não faz ideia que a vida, que o maior ciclo de vida, que aliás não tem fim, não é essa vida aqui. É depois. Você, amigo internauta, que sempre está nos acompanhando pelas redes sociais, através do Facebook, do YouTube, não é isso? Através do nosso site, www.adalianca.com.br. Às vezes você fala assim, não, mas aí eu não vou morrer agora. A gente nunca sabe. O fim da minha vida já está findando. E eu, no meu auge dos meus 59, eu já vi muita gente morrer. Pessoas mais novas, pessoas de 18, 17 anos. A semana passada mesmo vi um morrer no caminho de Praia Grande para cá. Um rapaz novo perdeu a vida. E toda vez que um morre, para quem nunca teve experiência, fala assim, morreu, agora descansou. Não é bem assim. Para quem já esteve lá do outro lado, como foi o meu caso, quem já foi lá do outro lado, quem já viu como é que é, a gente sabe que não é assim. Eu já estive 5 horas e meia do outro lado da vida. Então eu sei como é que é. E amanhã vocês vão olhar e falar assim, olha, pastor Jacob, quando era vivo, eu vou ser só mais uma memória das pessoas. Eu vou deixar de existir, como você também vai deixar de existir. E quando eu deixar de existir aqui nessa terra, depois a gente vai continuar lá do outro lado. Mas só que do outro lado vai ser uma situação diferente, porque as minhas escolhas, ela vai determinar como que vai ser a minha vida do outro lado. E aí que mora a situação, porque a Bíblia diz assim, está ordenado ao homem morrer uma vez só, depois disso segue, Senhor, juízo. Não tem mais jeito, irmãos. Não tem mais como você falar assim, não, Senhor, eu quero uma segunda chance. Lembra do Lázaro? Lembra do rico? Senhor, deixa eu avisar as pessoas, os meus parentes, o que eles têm que fazer para não vir aonde eu estou. Não. Agora sim. O que você tinha que fazer, você tem que fazer em vida. Agora não tem que fazer mais. Então, tudo que você tem que fazer, faça-o agora. Agrade a Deus agora. Aleluia. Gênesis no capítulo 6, se você não sabe, no capítulo de número 6, versículo 11, ali registra a história de Deus se aborrecendo do ser humano. Registra a história de Deus assim, entediado com o homem que ele fez. E ele prometendo destruir. E ele destruiu. Mas ele deu uma chance para Noé. Noé, eu tenho me agradado de ti. Você tem se agradado de Deus para Deus dar uma chance para você? Então, irmãos, o nosso momento é agora. Eu vou morrer pregando o Evangelho e nunca vendendo nada para você do reino de Deus. Tijolinho, sabonete, lencinho, canãozinho de feijão. Não. Eu vou dar de graça a palavra. Aleluia, Jesus. Esse é o caminho. Tá? Aceite. Então, vem cantar louvor ao Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Seu nome? Meu? É? Carlos. Carlos, e você? Edilane. Edilane. Carlos Edilane. Seja muito bem-vindo em nosso meio. As portas da igreja estão abertas. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, tá bom? Sempre que você sentir vontade, estamos aqui, né? E Deus também. Eu falava que nunca ia entrar na Universal. E hoje em dia eu tenho orgulho de falar, eu sou Universal. O batismo muda a vida da gente, o Espírito Santo muda a vida da gente. Transforma. E o meu pastor falou para mim, quando você errar, irmão, quando você pecar, o pecado te envergonha e te afasta de Deus. Sabe o que você faz? Mete cara. Volta lá, dentro da nossa igreja, nós falamos, tá ligado? E é isso aí, entendeu?
Guarda o seu coração, olha para Deus. Eu moro na rua de trás, eu sempre ouço você. Oh, que bênção. Cheguei aqui e estava numa vergonha, eu falei, não vou entrar, Morão. Vamos entrar sim. Muito obrigado, pastor. A paz, viu? Obrigado, viu, Deus gente? abençoe os queridos. Deus abençoe mesmo, viu? Estamos felizes com a presença de vocês aqui. Não deixe Jesus por nada, né? Deus abençoe o evangelizador por essa mensagem maravilhosa, né? Que veio do trono de Deus para as nossas ruas. Amanhã nós